E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando mais um vídeo de plantas carnívoras aqui para o canal. E hoje vamos conhecer, aprender a cultivar e aprender algumas curiosidades sobre a famosa Dionaea muscipula, a planta da boquinha. Essa planta é nativa lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em pântanos muito úmidos. O que acontece é que, por ter muita água lá, os nutrientes do solo são levados e por isso essa planta vive em solos pobres em nutrientes. Então ela teve de encontrar outro método para conseguir a energia que ela precisa para se reproduzir. E a forma que essa planta encontrou para conseguir os seus nutrientes é simplesmente fantástica. Ela captura insetos, por isso o nome, planta carnívora, não é? Essa planta atrai os insetos com a sua coloração avermelhada e um néctar que produz na borda de suas armadilhas, que é o que a gente chama essa boquinha de armadilha. Quando o inseto entra ali, ele vai acabar por ficar interessado no néctar, e vai ficar andando ali por dentro da armadilha. E ele, consequentemente, vai encostar nesses pelinhos sensíveis ao toque que ela tem aqui dentro. Como podemos ver, são 6, 3 de cada lado. Quando o inseto toca nele, e em 2 deles, podem ser no mesmo também, em menos de 20 segundos, a armadilha se fecha. Assim o inseto fica preso ali e não consegue sair por conta desses dentinhos ou cílios que a planta tem na borda das armadilhas. O fato de ter que tocar 2 vezes nesses pelinhos sensitivos é para evitar fechamento acidental, já que esse processo de fechar gasta a energia da planta. E por isso ela tem que evitar que alguma gota de chuva, uma folha que cai ali por cima, não feche a armadilha, Por isso, desse mecanismo. Uma vez que o inseto está preso ali dentro, ele vai ficar se mexendo e tocando repetidas vezes nesses pelos sensitivos. Isso vai dizer que para a planta que ela realmente capturou o inseto, e assim pode iniciar o processo de digestão. Caso o inseto, porventura, acabe saindo da armadilha, consiga escapar, ele não vai ficar tocando ali nos pelinhos. Então a planta vai saber que não teve sucesso na captura e vai abrir novamente, evitando o processo de digestão, que também gasta energia desnecessariamente. E o processo de digestão ocorre dessa forma. A planta, quando sabe que realmente capturou o inseto, ela vai esmagá-lo dessa forma que a armadilha vai se fechar bem. E a partir daí ela começa a soltar enzimas digestivas que vão absorver todos os nutrientes do inseto que está ali. Vai deixar apenas o exoesqueleto. Assim a planta consegue os nutrientes para ficar vigorosa e grandona assim. Após o processo de digestão, irá sobrar apenas o exoesqueleto do inseto, já que todos os nutrientes foram absorvidos pela planta. O processo de digestão pode acontecer até 3 vezes com a mesma armadilha. Depois disso, é comum que ela seque, fique pretinha assim, ela foi reciclada. O que acontece é que a planta pegou de volta os nutrientes que gastou para criar essa armadilha, assim poupando o máximo de energia. Não se preocupe se a sua planta ficar com as folhinhas pretas assim, ela está apenas reciclando. Todas as armadilhas vão ser recicladas um dia. O problema é quando o meio, esse centro aqui, está ficando preto. Isso pode significar que a sua planta está morrendo. Então é importante tomar os cuidados necessários para isso não acontecer com a sua planta. E é o que vamos aprender nesse vídeo. Vamos começar pela exposição ao sol. Essa planta deve permanecer em sol pleno, pois onde ela vive, ela está sempre em exposição ao sol. Isso garante que a sua planta cresça saudável. Ela não ficará saudável caso cresça na sombra. É muito importante isso. Muitas vezes a sua Dionaea pode morrer por falta de sol. Isso garante também que a sua planta fique com essa coloração bem vermelha e atrativa para os insetos, o que sinceramente é muito bonito, como podem ver aqui. Mas não são todas as plantas que ficam vermelhas. Temos alguns cultivares, que são clones selecionados, que não têm uma capacidade tão boa de adquirir a cor. E eles são selecionados normalmente exatamente por isso. Como é o caso da Dionaea Yellow, que aqui temos 2 exemplares. Como podem ver, ela não tem uma coloração interna forte, mas ainda assim consegue pegar um pouquinho. Ou outras que são
praticamente completamente verdes, como essa daqui, que é a All Green. Não é à toa o nome, né? Toda verde. É uma variação heterófila da Dioneia muscipula. Mas também temos outras dioneias que adquirem muita coloração e que são praticamente todas vermelhas ou até roxas, como é o caso da Dioneia Red Dragon X Red Dragon. Isso daqui é a Dioneia Red Dragon Jr., que a gente também chama. Como vocês podem ver, ela é completamente vermelha ou roxa mesmo, né? Como podemos ver, é uma bela coloração. Essas plantas, sim, gostam de sol o dia todo, direto. A respeito da rega, é recomendado deixar um dedinho de água aqui em uma bandeja. O substrato deve estar sempre úmido, às vezes até encharcado. Então, para esses vasos menores, eu recomendo deixar um dedinho de água, e para os maiores podem-se deixar 2, mas não podem encharcar muito, tá? Passar da metade pode ser ruim para a planta, ela pode cozinhar no sol, já que essa planta deve ficar no sol pleno. Então, manter o substrato sempre úmido é importante. Caso ele seque, a sua planta também pode murchar. O substrato para essa planta não pode ser qualquer um, deve ser um substrato pobre em nutrientes. Nunca deve ser plantada na terra, senão a sua planta vai morrer, vai mesmo. O substrato mais utilizado é o musgo esfagno, muitas vezes misturado com a perlita. Tem que ser esse tipo de musgo, ok? E não pode ser qualquer tipo de pedrinha, tem que ser especificamente a perlita. Eles são os mais utilizados, vocês podem encontrá-lo na internet facilmente. Mas algumas opções substituíveis são a turfa com pH não corrigido e também a casca de arroz carbonizada. São substratos interessantes para as plantas carnívoras. De qualquer forma, muitas vezes quando você compra uma Dioneia muscipula em uma floricultura não especializada em plantas carnívoras, ela pode vir plantada em outro substrato mais escuro chamado serrapilheira. Esse substrato não é recomendado deixar a planta ali por muito tempo. Ele vai manter sim a planta viva, mas ela pode ficar feinha depois de um tempo. O recomendado é trocar para o musgo ou para a turfa, que são opções muito melhores para a Dioneia muscipula. Agora que já sabemos quais são os substratos que devem ser utilizados, é importante falar dos vasos. As dioneias crescem com raízes para baixo, principalmente, que não se espalham muito para os lados. Então é importante utilizar vasos altos, à medida que a planta vai crescendo, é claro. Uma planta menor como esta pode permanecer nesse tipo de vaso tamanho 6. Mas à medida que ela vai crescendo, é importante trocá-la para um vaso maior como este. E ainda mais quanto mais ela cresce, tipo esta daqui. Os vasos são principalmente altos, como podem ver. O recomendado para uma planta adulta é um vaso de 8 a 12 centímetros, que a planta cresce muito e adora. Agora que aprendemos como cultivar essa planta, é legal conhecer os cultivares, a diferença entre eles e o que são. Os cultivares basicamente são clones selecionados. Uma planta que porventura acabou tendo alguma mutação na germinação pode vir com uma característica diferente, vir com uma cor diferente ou até com dente diferente. Isso são os cultivares, que são selecionados e clonados a partir daí. Então a gente tem plantas que são todas da mesma espécie, mas que são diferentes. Aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, a Dioneia Red Dragon X Red Dragon, que é uma planta que podemos ver claramente as suas características, que é extremamente vermelha, roxa, né? E também esses dentes que lembram dentes de um dragão, daí que vem o nome. E também essa armadilha em formato de meia-lua. Também temos essa daqui, que é a Bohemian Garnet, que é uma planta muito interessante, porque além da cor de ser completamente vermelha, ela também possui dentinhos serrilhados, como podemos observar aqui, o que é uma característica bem interessante dela. Aqui nós temos a Dioneia Saltuf, que é outra que tem dentinhos serrilhados, olhem só. Porém, ela tem uma coloração normal, fica vermelha dentro das armadilhas e o resto costuma ser verde mesmo. Essas duas não crescem tanto quanto as outras, ok? Aqui a gente já tem a Yellow, que é uma planta que tem esse nome porque não tem uma facilidade de adquirir a coloração. Como podemos ver, né? Ela não fica tão vermelha como outras, por exemplo. Por isso vem o nome Yellow, de ser meio amarelada, né? Essa planta também é muito interessante, que ela cresce muito mesmo, como podem ver aqui. É uma dioneia bem grande mesmo. Aqui temos outra que também não é muito de adquirir coloração, muito menos que a Yellow, tá bom? Essa daqui é a All Green, o nome dela, que ela fica toda verde, não é à toa o nome. Aqui a gente tem outra que adora muito adquirir coloração e que é simplesmente sensacional.
a Dioneia G3 e G14. Ela fica com uma coloração muito bonita, muitas vezes roxa e com um verde mais escuro que as outras. A coloração normalmente sai das armadilhas, como podem ver para fora, ó. E o centro também costuma ficar roxinho. Vou deixar uma foto aí da minha matriz maior passando para vocês verem. Nós também temos os cultivares que a diferença é o tamanho. Aqui temos 2 exemplares de B52, que, como vocês podem ver, desde pequenos já se apresentam bem robustos. Sim, são bem pequenos para o B52. B52, na minha opinião, é uma das maiores dioneias. Inclusive, foi a maior por muito tempo, até que recentemente o detentor do recorde se tornou a Dioneia Allen, o clone Allen, que alcançou mais de 6 centímetros. Já a Dioneia B52 pode chegar até os 5,7 centímetros. Aqui temos outro exemplar de Dioneia B52, como vocês podem ver, é bem grande e possui essa coloração avermelhada muito bonita. Sempre costuma ficar com essa coloração aí. Vou deixar uma foto passando da minha matriz de B52, que ficou enorme. Sem dúvida, é um clone que vale muito a pena ter na coleção. É uma planta que cresce muito rápido, fica enorme e desde pequena já apresenta ser muito robusta, né? E assim como nós temos os cultivares, temos plantas que não são clones exatamente selecionados. São plantas oriundas de sementes mesmo, que não são selecionadas por uma característica específica. São simplesmente Dioneia muscipula, já que todas essas são da mesma espécie e são apenas de clones diferentes, ok? Aqui temos uma Dioneia muscipula típica. São plantas lindas como as outras e apresentam uma coloração dentro das armadilhas avermelhada. Essa daqui é uma Dioneia muscipula típica, cresce tão bem quanto as outras. Além dos cultivares que eu apresentei aqui no vídeo, existem centenas de outros cultivares. É muita variedade mesmo, pessoal, que variam de tamanho, cor, dentes e até o formato das armadilhas. São muitas plantas diferentes. E o mais legal é que são todas da mesma espécie. Mas olha como um clone pode mudar do outro, né? É muito interessante ver isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para você que acabou de adquirir a sua Dioneia muscipula, agora você sabe como cultivá-la. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal!